Meus caríssimos irmãos, graça e paz, que alegria, que oportunidade, que privilégio Deus nos tem concedido de estarmos diante da Sua palavra, estudando, aprofundando, conhecendo, que sejamos cada vez mais intensos, que sejamos também cada vez mais constantes. Eu quero falar com vocês nesse dia de hoje sobre identidade e liberdade à luz das Escrituras. Aproveitando esse 7 de setembro, e o tema liberdade para mim é libertador. Verdade é que eu amo a realidade bíblica que trata da plenitude e abundância da vida cristã. E não há liberdade sem verdade, justiça e paz. Mas eu creio que o Espírito Santo pode iluminar-nos no nosso entendimento e sairmos desse vídeo áudio mais plenos, encorajados, sim, por meio de princípios aplicados que muitas vezes confrontam a nossa ideia errônea do que é liberdade, a nossa ideia equivocada do que é identidade, essência. Então eu gostaria de começar contando um fato para vocês. Uma experiência que eu tive aí alguns anos atrás, na cidade de Águas de Lindóia, São Paulo. Nós estávamos ali numa escola de liderança. E um preletor da Bahamas, hoje ele não está mais entre nós, ele dizia assim: eu estava num avião e eu vi um pássaro na pista de pouso que descia, bicava algumas coisas, subia e voltava, descia, e eu fiz uma comparação entre aquele pássaro e o avião. Ele dizia consigo mesmo: estou aqui dentro deste grande avião e neste grande pássaro que foi criado pelos homens. E ali da janela ele via aquele pássaro que subia e descia, que foi criado pelo próprio Deus. E quais são as diferenças? O pássaro estava vivendo o propósito para o qual foi criado. Por isso não havia estresse. E quando você vive para o propósito que você foi criado, a manutenção não é cara. Quando o homem não vive para o propósito que foi criado, a manutenção é cara. Por isso os homens estão sempre estressados. Então todo o processo de manutenção daquele avião, combustível, todo aquele mecanismo permitia levá-lo, trazê-lo, mas a manutenção é cara. O homem verdadeiramente livre é o homem que vive segundo o propósito para o qual foi criado, e este é genuinamente livre. E a expressão que esse preletor usava era no stress. Por que as pessoas estão tão estressadas, angustiadas, inseguras? Algumas pessoas estão adoecendo por não saber qual é a sua real identidade.
E se você não sabe qual a sua real identidade em Deus, você não vive a sua verdadeira liberdade. Provérbios 19, versículo 21 fala que o propósito do Senhor é o que prevalece. E eu quero ler alguns versículos bíblicos, o Salmo 33, versículo 1, e Isaías 14, 24, para você pensar comigo sobre liberdade. E não se engane, eu estou aqui para falar de liberdade porque hoje é dia 7 de setembro, onde se comemora a independência do Brasil. E tudo que o Brasil precisa é ser livre. Muito mais que uma liberdade em termos políticos ou em termos econômicos, mas a liberdade espiritual. Salmo 33, versículo 1 vai dizer assim: espero que você esteja aí, porque agora nós vamos para um estudo e você esteve aí ouvindo os meus 2 últimos vídeos áudios aí numa viagem um pouco corrida, mas eu creio que você pode tirar algo rico para a sua vida, você que acompanhou. Regozijai-vos no Senhor, vós os justos, pois aos retos convém louvar-lhe. O versículo 11 vai dizer assim, olha: o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Não vai mudar o propósito de Deus. Isaías 14, 24 vai dizer o seguinte, Isaías 14, 24. Eu vou numa espada desembainhada aqui para a gente ganhar tempo. E depois as demais referências que eu não citar, eu espero que você anote para aprofundar-se nelas. Isaías 14, 24 vai dizer o seguinte: o Senhor dos exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Irmãos, nenhum dos seus planos, nenhum dos seus desígnios podem ser frustrados. E você precisa viver segundo esse propósito. Porque é o propósito de uma coisa que determina a sua natureza, a sua constituição e a sua composição. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então entenda isso. A natureza, que é a constituição de uma coisa, determina as suas funções. O que você pode fazer está relacionado àquilo que você foi criado para fazer. Mas não determina apenas as funções, como também as necessidades. E as necessidades é aquilo que precisa ser feito. Você foi criado para fazer algo. E você só consegue fazer com prazer se está ligado ao propósito para o qual Deus te criou. É por isso que você me vê aqui sempre sorrindo. E isso não significa que nós não passamos por lutas, por tribulações. Calúnias, perseguições, invejas. Sabe, tem pessoas que não estão dispostas a investir nem um centavo em você. E se você não soubesse o propósito para o qual você foi criado, você desistiria de muitas pessoas, principalmente daquelas pessoas que dizem estar com você, mas na hora que você mais precisa, elas se afastam. Olha, o uso de uma ferramenta errada não cumpre o propósito. Gente tentando colocar água em tanque de gasolina não funciona. Tem pessoas atrasando o propósito. E por que não dizer, muitas vezes, tornando impossível a realização de certas coisas, porque eles não são livres. A sua liberdade está relacionada à sua identidade, ao seu propósito de vida.
tudo é do jeito que é por causa de um motivo. Ou seja, o motivo é o propósito pelo qual algo foi criado, também o ser humano. Por isso que é muito bom nós não apenas fazermos aquilo que nós fazemos, mas também sondarmos a motivação do nosso coração ao fazê-lo. Alguém disse que se o propósito for desconhecido, o abuso será inevitável. E este ponto aqui é um ponto que assusta. Porque homens e mulheres estão destruindo suas próprias vidas e estão destruindo a vida de outras pessoas, tudo por não entenderem o seu valor. Mas vamos trazer uma definição de identidade. Eu tenho uma série de estudos aqui já, alguns de vocês já conhecem sobre identidade. E se você não conhece, quem sabe você deseja conhecer mais. Identidade. Quem eu sou? Escute isso. Uma das definições de identidade é o conhecimento das verdades divinas acerca de nós mesmos nas diversas áreas e condições da nossa existência. Eu gostei de um comentário aqui e continuem fazendo os comentários porque nos anima. De alguém reconhecer que precisa de sabedoria em todas as áreas da vida. O segredo está no entendimento de quem você é em Cristo Jesus. E as verdades divinas é aquilo que Deus falou a seu respeito. Não diz respeito àquilo que as pessoas falam a seu respeito. Não diz respeito à opinião das pessoas. Sabe, tem muita gente te colocando num lugar e você só permanece nesse lugar de limitação até que você saiba quem você verdadeiramente é em Cristo Jesus. Os pais costumam colocar os filhos neste lugar, nem os pais acreditam nos filhos. As pessoas mais chegadas, mais amadas, os amigos que comem com você à mesa, eles podem trair, eles podem negar, mas se você sabe quem você é em Cristo, nada disso pode te parar. Agora, uma definição de liberdade que eu acho extraordinária é estar de acordo com a ordem estabelecida por Deus. E é por isso que muitos cristãos não são livres, porque eles não querem permanecer de acordo com o propósito original para o qual foram criados. Um câncer é apenas uma célula fora de ordem. E todo câncer tem que ser arrancado, porque ele não pertence àquele corpo. Deus criou o homem. E quando está de acordo com o propósito para o qual Deus criou, este homem começa a viver e fluir naturalmente nos propósitos para o qual foi criado. Há muitas pessoas que perguntam sobre propósito, mas eu não sei o meu propósito. O seu propósito é estabelecer o reino de Deus aqui na terra, um propósito abrangente, o propósito para o qual Deus criou todo homem, estabelecer o reino de Deus na terra. A sua missão diz respeito à forma como você vai fazê-lo, mas entenda isso, o que você faz, seja no ambiente escolar, no ambiente profissional, na igreja, na sociedade, aquilo que você ama diz respeito a propósito. E para aqueles que não descobriram a sua identidade, que é estar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu a seu respeito, e querem viver a verdadeira liberdade,
É importante saber que até aquelas coisas que te frustram, que te deixam irritado, com raiva, pode estar te redirecionando para uma mudança necessária a fim de viver o seu propósito. Você precisa fazer alguma coisa para mudar. Não basta ficar magoado, chateado, rancoroso ou amargurado. Aliás, qualquer dia eu vou falar sobre o perigo da raiz de amargura. Isso não vai mudar. Esbravejar, xingar, depreciar o outro. Ah, como tem isto. Dar dislike. Ah, como tem isso na nossa sociedade. Não conhece a sua história, não conhece o processo, só conhece a fotografia. Deus conhece o filme da sua vida. Julgam pela aparência, não andam com você. Escute, você precisa entender isso. Eu estou falando da verdadeira liberdade, que só há no conhecimento de Cristo, porque quando você conhece quem Ele é, Ele revela a você quem você é. E nós temos falado tanto de Jesus Cristo aqui. Só que a religiosidade bloqueou a mente de muitos cristãos. Por isso eles são cheios de feridas abertas. Sabe, eles estão sempre se sentindo abandonados, desprezados. O dia que você entender que é natural que uma pessoa livre seja abandonada, nunca mais você vai reclamar de abandono. Quanto mais você se posiciona pela sua liberdade, mais você vai ser rejeitado, caluniado. Mas essas coisas não podem te fazer parar. Porque uma pessoa livre, ela vai cumprir a sua missão. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Uma pessoa livre, ela vive pela sua paixão. E quem vive por paixão, até na morte, ele se vê livre. Por isso ele não tem medo de morrer. Na verdade, ele está pronto a morrer para que outros possam se libertar. Talvez seja por isso você já ouviu a letra de uma canção ou deixar a pátria livre ou morrer. Para ver outros livres eu estou disposto. Uma pessoa livre, ela tem essa disposição no coração. Ela está disposta a morrer por aquilo que ela acredita. Uma pessoa livre nunca é individualista e egoísta. Somente uma pessoa livre pode pensar geracionalmente. Somente uma pessoa livre, ela pensa na descendência, na semente, no fruto dessa semente. Escute, tem muitas coisas que precisam ser arrancadas de nós. Metanoia, renovação de mente, arrependimento para mudar nossos comportamentos, atitudes. Eu creio que um genuíno arrependimento muda também os nossos sentimentos. Vai mudar nossas ações. Uma pessoa realmente livre, ela não é alienada por um sistema ideológico, religioso, filosófico e científico. Não. Ela não é alienada. Uma pessoa livre não é alienada.
Uma pessoa realmente livre, ela não precisa se envolver com movimentos anarquistas, sindicalistas. Os escravos estão clamando liberdade. Alvoroçando as nações, vociferando democracia, quando na verdade eles querem implantar a ditadura da opinião. Uma pessoa escrava, ela nunca permite que alguém pense diferente dela. Uma pessoa escrava, ela pede seus direitos pessoais, particulares. Ela não luta por um todo, ela luta por classe. Elas são classistas, sindicalistas, elas são grevistas. Na verdade, apenas os seus interesses, elas não pensam em termos gerais. E eu sei que o que eu estou falando aqui pode chocar, mas eu falo que não há paz sem justiça, e a justiça vai confrontar a nossa mediocridade. Vai confrontar a nossa mesquinhez de pensarmos apenas em nós mesmos e não pensarmos em algo que está indo muito além de nós, tanto no que diz respeito ao presente como também no que diz respeito ao futuro, aqueles que ainda virão depois de nós. Escute isso. As pessoas querem ser livres e falam de sucesso, mas eu creio que há uma definição de sucesso. Porque eu estou falando de liberdade, identidade, liberdade. Biblicamente, há uma definição de sucesso que me chama a atenção. É estar de acordo com aquilo que foi ordenado por Deus. Certamente essa pessoa terá bom êxito. Então, liberdade é estar pela ordem, não o contrário. É por isso que algumas pessoas estão buscando o extraordinário, mas você deveria viver o ordinário. Sabe, você tem que viver o natural. E o natural é segundo o propósito de Deus. É por isso que natural e espiritual se coagunam e trazem a glória de Deus. Por que sucesso não deveria ser algo extraordinário? A mediocridade é extraordinária. O normal, o natural, o ordinário é que a figueira produza fruto. É por isso que Jesus, ele lança uma palavra sobre a figueira lá em Lucas 13, versículos 6 e 7. O ordinário, o natural, é que ela produza fruto. Se não produz fruto, está fora de ordem. Então esse princípio está lá registrado. Lucas 13, versículos 6 e 7. Vocês conhecem o texto, mas o meu tempo corre tanto aqui quando eu trato dessas coisas maravilhosas da palavra de Deus que eu vou deixar algumas referências para vocês, como eu disse. Lucas 13, versículos 6 e 7, Jesus está ali diante da figueira. Olha o que diz as Escrituras. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-las. Para que está ainda ocupando inutilmente a terra? Jesus amaldiçoou a figueira. Aqui é um outro contexto, mas vale a pena você entender esse contexto da parábola.
Eu creio que Deus tem buscado em nós aquilo que Ele colocou dentro de nós, que é para sair para fora, para transbordar. É natural que aconteça. Se não está acontecendo, alguma coisa está errada. Quando Jesus dá o exemplo, do pedido para cortá-la, há uma súplica para dar um tempo a mais. Muitos de nós estamos tendo um tempo a mais. Um tempo a mais. Então vamos lá. Ser ordinário é ser pela ordem, ser de acordo com o que Deus ordenou. E nós não estamos falando do ordinário no sentido de trivialidade, falta de propósito ou futilidade. Eu não estou falando de ordinário no sentido de fulano de tal é ordinária, no sentido de crítica. Eu estou falando no sentido da palavra que traz ordem, organização. É para ser como deve ser. Algumas pessoas querem experiências com o extraordinário de Deus, mas elas não sabem viver nem mesmo com o ordinário dos homens. Eu acho interessante o que está escrito em João 3,12. Jesus vai falar para Nicodemos: se eu falando para você de coisas terrenas você não me crê, como é que você vai crer quando eu falar de coisas celestiais? E o versículo 14 diz assim, olha: importa que o Filho do Homem seja levantado. Importar é a verdadeira liberdade. Jesus estava falando da cruz. Agora, a ideia de liberdade que há no mundo é o seguinte: direito de agir segundo o seu livre-arbítrio. Essa é a ideia do mundo. Do jeito que eu acho que tem que ser. A ideia de liberdade no mundo que nós estamos vivendo está relacionada à ausência de submissão. Eu não me submeto a ninguém, a nenhuma autoridade, eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço do jeito que eu quero. Mas essa não é a liberdade bíblica. As pessoas acreditam que liberdade é poder fazer aquilo que elas querem fazer. Isso, biblicamente, não tem nada a ver com verdadeira liberdade. Algumas pessoas pensam que liberdade é não ter ninguém para dizer a elas o que elas devem fazer. E para quem pensa que isso é liberdade, também não importam para elas o que Deus diz nas Sagradas Escrituras. E por isso elas estão se tornando cada vez mais escravas de si mesmas. Tel T.P. Foster, ele disse o seguinte, Foster, na verdade, analisando sobre liberdade, o Salmo de número 1, que é um salmo maravilhoso também, e tem outras referências bíblicas que vai fortalecer esse entendimento, ele disse o seguinte: a primeira obrigação de toda a alma humana não é encontrar a sua liberdade, e sim o seu Senhor. Só assim haverá a verdadeira liberdade. A primeira obrigação de toda a alma humana, ou de toda a alma, é claro que é humana, não é encontrar a sua liberdade, e sim o seu Senhor. João 8, 32 e 36 são versículos extraordinários, é claro que contextos de conhecimento, entendimento, sabedoria. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a liberdade que a Bíblia apresenta. Eu repito isso muitas vezes: nada pode ser mais desastroso do que ver um trem correr fora dos trilhos. Isso se chama descarrilhamento, e assim está a vida de muitas pessoas, porque não conhecem o propósito para o qual foram criadas. É um grande desastre. O que leva o trem ao seu destino é estar na linha. É por isso que as Escrituras eu chamo de a constituição do reino e dos céus, direitos e deveres. Não diz respeito a um livro religioso.
E quem encara a Bíblia meramente como um livro religioso e não como um livro jurídico do reino dos céus, acaba fazendo as coisas que a Bíblia diz que deve ser feita por obrigação e não por prazer. Eles ainda não têm prazer na lei do Senhor, que pode dar a eles a verdadeira liberdade. Uma sociedade que destrói, que bate, que rotula. Uma sociedade que querem fragmentar o ser humano ou impedir que o homem viva a sua verdadeira identidade, ela faz isso de maneira muitas vezes inconscientemente. Alguém diria assim: saiu na rua é pedestre, entrou no carro é motorista. A liberdade, ela abrange muitas coisas e eu vou ter que encerrar por causa do tempo e a gente continua na próxima. Um forte abraço, amo vocês em Cristo Avançar.